trilha trabalhista, né? Vocês viram debates, conversas muito intensas, temas muito intensos, muito importantes para a gente, né? Mas isso aqui, não se esqueçam, isso aqui é um compilado, é um resumo de tudo que nós conversamos, na verdade de tudo, não, de um pouco que nós temos na área trabalhista, né, para discutir. Conversando ali agora com o Renato Correia, ele já colocou algumas questões que nós temos que trabalhar, né, Ricardo? Formalidade, a própria capacitação, que nós vamos começar a conversar sobre isso hoje, trazendo dados, né? A inserção do trabalhador, a própria remuneração desse trabalhador, quais são os problemas que nós temos, a produtividade, a produção, né? Aquilo tudo. A própria... E as consequências disso tudo na atividade, no dia a dia da empresa, na produtividade dessa empresa. Sabe que o trabalhador da construção no Brasil hoje, né? Melhor, o trabalhador da construção nos Estados Unidos hoje, né? O que um trabalhador brasileiro faz em 4 horas, ele faz em 1. Isso, obviamente, é o impacto mais direto possível na produtividade. O que nós fazemos em 4 horas, ele faz em 1. Então, nós temos um trabalhador em 4 horas, lá tem 4 trabalhadores, eles fazem 4 vezes mais do que nós fazemos. Então, vocês imaginem, isso vem de onde? Por que é assim? Né? Aí vem várias discussões, e o ENIC foi um momento, não só aqui na CPLT, mas em outras comissões, especialmente na Comate, né? Nós tivemos momentos importantíssimos, interessantíssimos, de discussão sobre a produtividade do trabalhador, sobre industrialização do setor, né? Falou de wood frame, de steel frame, falando aí de métricas de aferição de produtividade. Mas a origem, meus amigos, a origem básica, vamos falar assim, nessa discussão, né? A gente está falando das possibilidades. Industrialização, mecanização e outras situações. Mas a causa disso tudo está na falta de capacitação, melhor dizendo, do trabalhador brasileiro. E pode ir até um pouquinho antes, na falta até de instrução do trabalhador brasileiro. A gente não pode esquecer que o setor da construção é um setor que ainda é considerado como primário, apesar de toda a tecnologia que envolve hoje o nosso setor, né? Ainda é considerado como primário, que atrai pessoas de baixa escolaridade, às vezes egressas do sistema prisional, às vezes imigrantes, que nem português falam direito, mas trabalham no setor da construção. Por quê? No nosso setor da construção, apesar de todos os avanços, nós ainda temos muito no nosso processo produtivo quase que artesanal, né? Quase que artesanal. Mas aí nós entramos numa situação meio sem saída, porque para a gente mudar esse paradigma, para sair do processo artesanal para entrar no processo industrializado, por exemplo, né? Nós precisamos combater esse problema na origem. Precisamos de trabalhadores capacitados para isso. É vontade. Aí, voltando para a brincadeira, já ficou sem graça, onde eles estão, o que eles fazem, o que eles comem, por que eles não querem, né, vir para o nosso setor. Nós estamos concorrendo com quem? É com o Uber, é com desenvolvedores de software, com o cara do comércio. Com quem que nós estamos concorrendo? Por que o jovem não quer entrar no setor da construção? Qual é o grande impacto da informalidade, Daniela? Nós que temos aí, inclusive na questão da capacitação. O trabalhador informal, ele obviamente não tem nenhum incentivo para a capacitação. O Senai, o que o Senai tem nos ajudado? A gente tem visto muito aí, muitas discussões, o Senai pode, não pode ajudar, mas aí nós esbarramos em problemas. Olha só que interessante, o Senai tem as ferramentas para nos ajudar. Mas ele pode, por exemplo, montar turmas que começam às 7 horas da noite, de 7 às 10. Imagina um trabalhador que sai de casa 3 horas da manhã, pega 2, 3 ônibus, chega em casa, trabalha o dia inteiro com um trabalho pesado. Às 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde, dependendo do dia, né? 5 ou 4, no mês de Belo Horizonte assim, né? O que ele quer? Ele quer ir para casa. Quer sentar no banco de escola para casa, né? Então até isso é desafiador para o nosso setor, porque a capacitação nossa tem que ser no horário de trabalho, no canteiro de obras. Uma coisa que a gente já tem como certo. Tá? E para isso nós vamos discutir
né? Vamos conversar um pouquinho sobre os dados que nós temos no mercado, né? Quero chamar aqui para subir minha amiga Ieda Vasconcelos, como eu disse, economista do Sinduscon de Minas Gerais e também da CEBIC, né? Quero chamar o Mortari, César Mortari, presidente do Sinduscon de Goiás, né? A mais ampla pesquisa feita sobre esse assunto, né? Sobre esse assunto aí, e que a gente quer replicar Brasil afora. Não, agora já. Essa quebrada? Nossa senhora, já pensou se eu caio? Mas era você, tá vendo? Era pro Ricardo cair, não você. Né? Mas também vamos chamar de novo aqui para conversar conosco sobre isso, né? Até porque, como eu disse, daqui agora as coisas, né? Agora é com você, meu amigo. Agora a bola está contigo, né? Daqui para frente, Ricardo Miquelon, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então vamos começar, gente? Deixa eu ver aqui o roteiro. É isso aí. Como eu falei, nós vamos conversar sobre, especialmente, primeiro, sobre os dados do perfil do trabalhador da construção. Né? Considerando os dados oficiais, especialmente a unidade contínua, né? O que é o trabalhador da construção? Qual a escolaridade, o que se declara, a informalidade, né? Essa característica do nosso trabalhador que a gente muitas vezes não sabe. A gente acha que sabe, né? Mas, na verdade não sabe. E para isso, quero passar a palavra aqui para a Ieda, para que ela possa fazer as suas considerações. Ieda, muito obrigado por estar aqui conosco. Né? É sempre uma honra, uma alegria, né, discutir com minha conterrânea sobre esse tipo de questão. E vou falar para vocês, ninguém entende mais de dados de economia conjuntural Brasil e setor da construção que eu. E não estou falando isso só porque ela está aqui do meu lado, não, porque é verdade. Obrigado, Ieda. Obrigada, Fernando. Quero agradecer o convite de estar aqui. Gente, ele falou isso tudo porque é meu amigo, mas vocês viram a pegadinha, né? Você já pensou se não fosse? Eu quero muito agradecer por estar aqui, conversando aí especialmente sobre esse perfil do trabalhador e, através desse perfil, nós conseguimos entender muita coisa da capacitação, do potencial aí dessa capacitação da mão de obra. Então, eu trouxe aqui uns dados, até trouxe o avanço desses dados da última década, da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, ela é divulgada pelo Ministério do Trabalho, todo mundo conhece, né? Aqui, como trabalha com essa área, todo mundo conhece. E esses dados são importantes porque eles são dados da mão de obra formal do setor. Mas a gente já, antes de começar a passar esses dados, vamos ver aí qual que é a mão de obra informal, só para vocês terem uma ideia. O dado do CAGED, que vocês também conhecem, né, que é divulgado pelo Ministério do Trabalho, ele nos informa que hoje a construção civil tem 2,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Isso significa 650 mil pessoas a mais do que no início da pandemia. Então, do início da pandemia até hoje, a construção civil já gerou 650 mil novas vagas com carteira assinada. Agora, dados da PNAD contínua do IBGE, que é uma pesquisa que é feita, né? Não é uma pesquisa que envolve só o mercado formal, ela envolve também o segmento informal, e além de informal, tem empregadores, empregados, trabalhadores por conta própria, trabalhadores sem remuneração. Vocês imaginam qual que é o número de ocupados na construção civil, que envolve, só a formal é 2 milhões e 500. Qual seria esse número da PNAD que envolve todo esse universo, incluindo o informal? Alguém chuta? Alguém chuta? Fernando? Ah, não, Mortari. Mortari não vai. Mortari não vai, mas ele já falou. 7 milhões de ocupações. Nós temos 7 milhões de ocupações na construção civil no Brasil e temos 2,5 milhões de trabalhadores
com carteira assinada. A CEBIC há muito trabalha pela formalização da mão de obra, né, Fernando? A CEBIC levanta essa bandeira da formalização e essa questão da capacitação passa muito por isso. Tem um passador aqui para eu conseguir transmitir? Está aí? Passar? Só para a gente conversar aqui com base de alguns números. Esse dado aqui que eu peguei da RAIS, a última informação é 2021. Eu fiz questão de trazer da RAIS porque a RAIS nos permite uma comparação ao longo dos anos. Então, esse último dado aqui, ele vai nos informar aqui o número de trabalhadores por faixa etária no setor da construção civil. O que a gente vê aí, então, né, que nós temos 11, quase 12% dos trabalhadores com 18 a 24 anos, ou seja, certamente isso é um primeiro emprego, né, os trabalhadores estão ingressando aí no setor. Nós temos aí quase 14% de 25 até 29 anos, que aí também são pessoas que podem estar vindo aí de algum outro segmento, mas olha lá onde que nós temos concentrado lá o número de trabalhadores. Até 49 anos e de 50 a 64 anos, nós temos um número de trabalhadores superiores a 18 a 24, para vocês verem das faixas iniciais. Então, são nas faixas superiores a 30 anos que nós temos aí um número de trabalhadores maior. O que isso aí nos sinaliza? Sinaliza que grande parte dos trabalhadores, eles já podem estar há mais tempo conosco e aí permanecem, né? Uma coisa que é importante falar dessa permanência dos trabalhadores, eu acho que é uma coisa que não é nem muito divulgada, Fernanda, diz respeito à capacitação, porque um dos mitos que se fala da capacitação é por causa da remuneração do trabalhador da construção. Se nós acompanharmos os dados do CAGED, nós vamos observar que mês após mês, a remuneração média inicial do setor da construção civil, ela é maior do que o setor de comércio, ela é maior do que o setor de serviços, ela é maior do que a média geral de todas as atividades. Então, isso aí está com base também até nos pisos salariais. Com base nos pisos salariais, a gente pode ver isso, né, Fernando? Que vários dos pisos salariais, eles são aí superiores, por exemplo, ao salário mínimo. Bom, e o importante de ver isso daqui é a gente analisar o avanço ao longo dos anos. Então, aqui nessa tabela, a gente verifica o avanço desde 2006, ou seja, mais de uma década aqui, a evolução do número de trabalhadores por faixa etária. E aí a gente pode ver que, por exemplo, o percentual, o número de 18 a 24 anos, ele mais ou menos se manteve constante ao longo dos anos, apesar de nós termos aumentado muito o número de trabalhadores, ao passo que olha onde aumenta mais o número de trabalhadores, na faixa de 50 a 64 anos, ou seja, que são pessoas até com uma faixa de idade maior. E aí até na faixa superior a 65 anos também, Fernando. Olha que interessante, exatamente, porque isso são trabalhadores que às vezes já foram e voltaram para o setor, são quem tem a experiência, né? Bom, aqui eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei por percentual para facilitar. O de 18 a 24, que já correspondeu a 15% do total dos trabalhadores, hoje corresponde a 12%. O de 50 a 64 anos ganhou participação, assim como a faixa maior. A de 30 a 39 anos e de 25 a 29, olha lá, que é a faixa mais inicial, é uma faixa ótima da gente estar capacitando para o futuro do setor. Né? Então, é isso que é importante analisar. Bom, aqui a gente vê o número de trabalhadores por gênero, masculino e feminino, e a gente sabe que o segmento da construção ele é mais tradicionalmente um segmento mais masculino. Nós temos aqui um avanço da participação das mulheres. Aqui, Mortário, eu falei que era um pouco menos de 10, mas
As mulheres hoje representam quase 11% dos trabalhadores da construção civil. É um avanço em relação a 2006, onde éramos 7,52. É um avanço pequeno, né? Se a gente for comparar aí ao longo do período, é um avanço pequeno, mas sim, não deixa de ser aí um avanço. Bom, aqui por grau de escolaridade, também é uma informação importante de nós analisarmos o avanço dessa escolaridade para ver também em relação à capacitação. Nós temos aí em 2021, até o 5º ano incompleto, dos 2.300.000 trabalhadores no setor, 130 mil tinha até o 5º ano incompleto, o completo fundamental era 85, aqui desagregado, de modo que o ensino médio completo, Fernando, olha que importante, quase a metade dos trabalhadores do setor. Então, ensino médio, e é um dado, gente, que não é dado de pesquisa, que poderia ter falado específico de uma região ou não é uma região. Esse é um dado nacional da RAIS, um dado oficial do Ministério do Trabalho. De 2.300.000, nós temos aí 1.200.000 trabalhadores com ensino médio completo. Aqui é a evolução desse número também, né, que eu trouxe, mas aqui não fiz o percentual, mas aqui a gente vê a evolução, lá tínhamos 103.000, agora temos 180, no médio completo, olha lá, em 2006, olha o avanço, Fernando, olha aqui para vocês terem uma ideia. Em 2006, nós tínhamos 1.400.000 trabalhadores, 1.400.000 trabalhadores formais. Desses, 286.000 eram trabalhadores com ensino médio completo. Hoje nós temos 2.300.000, sendo que 1.200.000 têm o ensino médio completo. Essa informação é importante, Fernando, eu fiz questão de trazer esse avanço aqui para mostrar que isso é capaz de influenciar nessa capacidade de absorção aí da capacitação do trabalhador. Ele está apto a receber uma capacitação para a gente evoluir nos processos construtivos. O que a gente vai debater e conversar aqui é o que falta para se avançar nisso, que a gente já avançou muito na questão da escolaridade. Por exemplo, analfabeto. Quando a gente tinha lá 1.400.000 trabalhadores, 16.000 eram analfabetos. Hoje nós temos 2.300.000, 13.000 analfabetos. Então a gente está mudando completamente esse perfil da mão de obra. Né? Então, o que nós vamos debater, Fernanda, é justamente isso. Igual você falou, para quem que nós estamos perdendo e o que falta, assim, então, para a gente conseguir avançar. Eu trouxe esses números só para estimular o debate. O Mortari vai apresentar aqui, então, depois para a gente conversar. Tá bom? Obrigada. Gente, olha só que legal. Você vê como é que número resolve tudo. Número mostra, número esclarece, né? O Mortari vai fazer a apresentação dele agora, vai entrar um pouquinho nas causas, né, nessas características e tudo mais. Mas, olha o que eu falei no início da nossa conversa aqui, que é um setor que tradicionalmente absorve pessoas sem escolaridade, né, com baixa instrução, imigrantes, etc, etc. Mas o número mostrou uma situação completamente diferente. Eu estou aqui surpreso. E realmente o que a Ieda falou, a gente tem que entender, né, se eu tenho um trabalhador, né, na sua maioria com ensino médio, né, como ele fará para absorver aquelas capacidades que nós precisamos para que ele seja produtivo dentro do canteiro de obra. Esse é o nosso desafio. Mas, de qualquer forma, vamos entender um pouquinho, né, a Ieda trouxe os números, os dados sobre o perfil do trabalhador, e agora o César Mortari, presidente do Sinduscon de Goiás, né, vai nos mostrar a pesquisa que foi feita lá, ampla, né, Mortari? Uma pesquisa grande, com o apoio da Federação das Indústrias do IEL, né, do Estado de Goiás, que em Goiás esse é um problema que eu acho que é até mais sério que no resto do Brasil, né?
que ele estava conversando, né, Denise, hoje mais cedo, o Enel, um grande canteiro de obras, e normalmente o Goiás não é importador de mão de obra, né? É a mão de obra que usa local, então tem que buscar esses capacitados e entender por que eles não estão no nosso setor, né? Mortari, obrigado pela sua presença aqui, conversar um pouquinho conosco sobre isso, trazer essa experiência, porque a minha proposta, a minha ideia, igual eu falei, é que as pessoas conheçam essa pesquisa para que elas possam levar nas suas bases, nas suas regiões, né? E se for o caso também procurar a Federação das Indústrias para, em conjunto, né, a gente conseguir expandir essa base aí, ter um perfil nacional do que, né, é o nosso trabalhador. Fica à vontade, meu amigo, a palavra é sua. Eu posso ficar em pé, peço licença. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento aqui a professora Ieda, em nome dela, todas as mulheres, e aqui o meu querido Guedes, que em nome dele, todos os presentes. Eu gostaria de dizer uma coisa importante. O que nós vamos apresentar aqui é um negócio um pouco inédito. Por quê? Porque aqui estamos reunidos mais em torno da área da hierarquia superior das empresas, né? No nível de direção alto. E normalmente as pesquisas que se fez até hoje são com essa ótica, a ótica de quem manda, a ótica de quem organiza, de quem está liderando. Mas dificilmente se faz a ótica de quem trabalha. E esse foi o objetivo dessa pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa em Goiás buscando a ótica do trabalhador, o que é que ele pensa. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar aqui, primeiro dar o crédito aqui à ajuda que nós tivemos imensa do SEBRAE para poder fazer essa pesquisa, porque essa pesquisa abrangeu 600 trabalhadores em várias construtoras em Goiás. E então aqui eu queria mostrar uns dados aqui, só para mostrar que na nossa visão essa pesquisa feita em Goiás, na região metropolitana de Goiânia e Anápolis, ela pode ser uma média muito boa para o país inteiro. Vocês vão ver por quê. Porque nós apuramos aqui números da pesquisa, professora Ieda, que são números nacionais. E eles apareceram idênticos na pesquisa local nossa. Eu vou mostrar isso. Então, eu queria mostrar isso, que nós temos 2.150 empresas, que são 3% mais ou menos do país, um estoque de trabalhadores de 80 mil trabalhadores, 3,2% do país, um faturamento de 10 bilhões mais ou menos, isso é o mercado imobiliário e o mercado de corporativo também, e infraestrutura, 3% do país, e o PIB de Goiás é 2,5% do país. Quer dizer, é uma média que se mantém em torno de 3%, então o que nós queremos dizer é que os números aqui, eles podem ser explodidos para o Brasil inteiro como uma média. Muito bem. Aqui, o que é o objetivo? O que pensa o trabalhador da construção? O que ele pensa? Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, nós queríamos saber isso. Se há escassez, mas há desempregados, onde é que eles estão? Né? Onde é que estão os trabalhadores? E o que tem informalidade com isso? E qual é a atratividade da construção para os entrantes, né? Para os jovens? Muito bem. Aí nós temos as boas notícias. A doutora Ieda já deu spoiler aqui. Eu pensei que ia ser uma ineditismo, mas olha aí, ela apresentou antes. Veja que uma pesquisa primária deu exatamente o que dá os relatórios do Ministério do Trabalho. Olha ali, nós tínhamos há 11 anos atrás, fizemos uma pesquisa parecida há 11 anos atrás, e deu que o analfabetismo era 1,2, agora é 0,6. É exatamente o número que está ali. O ensino fundamental era 41, agora é 19. E o médio completo era 23, passou para 53. E essa é excelente, por isso que está escrito lá, as boas notícias. Então, em detrimento do que o meu amigo Fernando falou, não, nós não temos mais, não somos mais o repositório dos ignorantes no nosso setor.
metade do nosso trabalhador tem ensino completo, e eu arriscaria dizer, médio completo, e eu arriscaria dizer que isso é maior que muitos setores por aí, que se jactam pop, né? Então, vamos em frente. Melhorou de vida na construção? Pergunta. Você melhorou de vida na construção? Olha aí, ó, 83%. 83%. Você está satisfeito no trabalho, no seu trabalho? 88% sim. As respostas aqui são sim. E é visto como um trabalhador esforçado, ele se sente visto pela sociedade como um trabalhador esforçado? Essa era a pergunta. Se era esforçado, se não era esforçado? Sim, 94% sim, entende, veem que a sociedade vê ele como uma pessoa esforçada. Então, isso é uma boa notícia. Mas vamos em frente. Mais boas notícias. Vocês imaginam qual é o programa que o nosso trabalhador assiste? Pois bem, mais de 50% vem no Jornal Nacional. Basicamente, Jornal Nacional. Depois, uns 10% Record, 10% Band, 5% o outro jornal, os outros jornais. Os outros programas que a gente imaginava seriam da preferência do nosso trabalhador, principalmente programas de auditório, estão lá com risco. É isso aí que o nosso trabalhador vê, notícia, todos os dias. Quem mais? Tem interesse em qualificação? 73% sim. E se sente feliz no trabalho? Olha que pergunta capciosa, né? Mas 94% dizem que sim, se sentem felizes no trabalho. Hã? Não, mas a pesquisa foi uma pesquisa estruturada, com pessoas capacitadas e tudo mais. Não, e além do mais, as pesquisas foram feitas individualmente, tá? Para evitar justamente que o trabalhador pudesse ter algum receio de responder e tudo mais. E claro, foi garantido toda a questão de sigilo e tudo mais. Olha aí, pontos de atenção, virou amarelo, né? Então, número de formandos pelo Senai estável há muitos anos em 3.000 alunos por ano. Há muitos anos. Apesar dos esforços ou do que se diz, o sistema do Senai, que está aumentando, que está dando oferta e tudo mais, mas em Goiás essa é a realidade. Há uns 7 a 8 anos que nós formamos 3.000 por ano. Então, isso é um ponto de atenção. Opa, não era para ter o dobro, por exemplo? Né? Valorização no trabalho. Isso aqui é o ponto de atenção. Só 52% disseram que se veem valorizados pela empresa. Aqui a pergunta é, a empresa te valoriza? Só 52% responderam que sim. Isso quer dizer que 48% não se sentem valorizados na empresa. Respeito no ambiente de trabalho. Somente 70% dizem que sim, que sempre foram respeitados. Isso quer dizer, gente, que 30% em algum momento se sentiu desrespeitado. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Nós pessoalmente, com uma ação de assédio sexual, tá? R$150 mil o pedido, tá? A chance da gente vencer é mínima. E veja, a gente nem sabia, você fica sabendo a hora que chega a ação. Isso quer dizer o seguinte, que dos 30% que estão aqui são potenciais ações contra a empresa, seja de assédio moral, seja de assédio sexual. Porque o que está se dizendo aqui é que em 30% se sentiram ofendidos, se sentiram de alguma forma atingidos. E pronto, mulheres, lembra lá? Olha o spoiler que a professora deu. De 8% para 10%, no caso lá está 11%, 11% no geral do Brasil, nós estamos com 10%, mas era 8% em 2011, é 8,2%, agora e o nosso estava 8%. Então sempre a média nacional um pouquinho mais, né, mas nós estamos parecidos. Bom, gente, olha aqui, ponto de atenção.
Por que é bom ser formal? Essa foi a pergunta. Você está na formalidade, o funcionário lá da Vega, né, do nosso futuro presidente da CEPIC, Renato Correia, obrigado pela sua presença, Renato. E chega lá e pergunta para o funcionário do Renato, por que é bom ser formal? Olha aí, é porque tem INSS de acidente, no caso de um acidente, 21% das respostas. Porque tem o FGTS, 10%. Porque tem o acerto ao sair da empresa, mais 10%. E tem a aposentadoria, 6%. Vocês viram a importância que o funcionário está dando para a aposentadoria? 6%. Se essa pergunta fosse feita, por exemplo, no Japão, daria 98%. Né? Então, isso é por isso que nós chamamos de ponto de atenção. Né? Temos que pensar nisso. Por que o nosso funcionário não reconhece na aposentadoria um grande valor? Não é? Mas mais do que isso, se você olhar os pontos principais, soma 21 mais 10 dá 50%. Todos eles, nenhum tem a ver com a empresa, tem a ver a hora que sai da empresa. Percebe? Nenhum, 50% das respostas não tem a ver com os ganhos que ele percebe, isso é percepção do nosso funcionário, os ganhos que ele percebe dentro da empresa. Tudo isso aí é a hora que ele sair da empresa. Olha que coisa interessante. Bom, seguindo aqui, aí ficou vermelho, as mensagens sensíveis. Aqui é ponto, não é mais ponto de atenção, aqui tem que olhar. Motivos para ir para a formalidade. Isso, a pergunta foi feita tanto para o formal que está na formalidade, como para o informal que foi para a informalidade. Nosso objetivo era captar isso aí. Renda maior, 74%. Renda, simplesmente renda. Flexibilidade, que para nós sugeria que fosse maior, não é 11%. Né? E o recebimento mais rápido, que nós tínhamos a sensação que pelo Pix, o pagamento ser semanal ou até diário, pelo Pix, poderia ser, parece que não é. Realmente o que é preponderante é a renda maior. Né? Mas nós vamos seguir aqui um pouco para entender isso aqui. Aí, o que são os pontos negativos do trabalho formal? Olha como é que é a pergunta. Quais são os pontos negativos do trabalho formal? O desconto no salário, 29%. Quer dizer, o trabalhador, ele está enxergando aquele desconto do INSS, o desconto disso, daquilo, como uma depreciação do salário dele. Como nós vamos lidar com essa informação, não sei, né, Fernando? É tarefa de casa, mas olha que número. Agora mais, de novo aparece o baixo salário, né? Num índice menor do que aquele que levou para a informalidade, né? Isso aqui tem que cruzar o dado para entender melhor. E a carga horária elevada, 10%. Né? Isso aqui também é um ponto de atenção muito forte. Bom, quase finalizando aqui, nunca fizeram curso profissionalizante. Isso aqui não é o informal, gente, é o formal. O trabalhador formal nosso em Goiás, 54% nunca fez um curso. Então, veja bem, não importa que lá na Vegas 90% tenha feito curso. Isso aqui é a média do setor. Né? Já sofreu alguma brincadeira que não gostou? 30%. Vocês perceberam que uma pergunta conjugou com a outra? 30% diz que já foi desrespeitado alguma vez. Agora ele diz que ele sofreu uma brincadeira e não gostou. E isso é sintomático que 30% dos nossos funcionários são potencialmente possíveis de haver reclamatórias nesse sentido, né, de indenização por assédio moral. Né? Acredito que possa ter o sexual aqui dentro, enrustido, enfiado aí dentro, porque nós não chegamos nesse ponto. Né?
E por último, não incentiva os filhos a seguirem a carreira. 56%. 56% não incentivam os seus filhos a seguirem a carreira. Bom, vamos mais de mensagem sensível. Motivos que levam as pessoas a não trabalharem na construção, na visão deles. A gente pergunta, por que você acha que não vai trabalhar na construção? Olha aí, serviço pesado, e serviço desgastante, e serviço no sol, e serviço que tem muita poeira, juntando isso, dá 53%. Segundo eles, segundo 53% das respostas, o serviço é pesado. Os baixos salários, 24%. E, por último, serviço perigoso, 4%, que mais ou menos casa lá com o pesado. Se somar com o pesado, dá 60%. 60% que está associado ao serviço pesado, ao serviço desgastante e tudo mais. Gente, então vamos lá. Mais uns números aqui. Mais uns motivos que atrairiam. Olha lá. Quase que bateu, era 72% que ia para a informalidade por causa do salário, 62% dizem que seria melhores salários atrativos ao setor. Aí, desculpe, pediu-se quais os cursos que atrairiam. Quais cursos? Se você fosse fazer um curso, qual é o curso que você faria? Olha aqui, Wellington, olha aqui, Yuri. Está aqui o nosso presidente Seconce também, tá? Obrigado pela presença, Yuri Vaz, meu diretor também da CPRT. Então, olha aí, o que eles querem fazer de curso? Mestre de obra, encarregado, eletrotécnica e operador de máquina. Percebeu aqui? Não tem nenhum pedreiro, nenhum carpinteiro, nenhum armador, servente, Deus o livre, entendeu? Aliás, vou dar um spoiler para vocês, que já é um pouco do brainstorming nosso. Nós precisamos acabar com a palavra servente do nosso vocabulário. Servente, operário. Operário, então, é triste. Operário. Né? Servente é o que serve. Não. Na nossa convenção coletiva desse ano, nós já vamos tirar esse nome. Vamos tirar ele fora. Né? Vai ficar auxiliar. Auxiliar, já tem ajudante, tem auxiliar. Por exemplo. Né? E o que for, percebe? É menos servente. Né? Bom, finalizando aqui, olha só. Então, aqui estão os caminhos que nós estamos imaginando no brainstorming que fizemos no Sinduscom Goiás, que seriam os caminhos para tentar resolver isso. Então, é óbvio, tudo que está aqui é óbvio, mas é um óbvio que tem que começar a trabalhar nele. Né? Então, a industrialização, mecanização, pré-fabricação, aumento salarial, a questão do aumento da produtividade, não é? Vamos aumentar a produtividade como? Então, só vamos aumentar a massa salarial com aumento de produtividade, mas como é que aumenta a produtividade? E assim por diante. O uso mais intenso do Lean Construction, a digitalização, que é a construção 4.0, e o treinamento mais intensivo, que terá que ser nos canteiros, né, Fernando? Terá que ser no canteiro, terá que ser durante o horário de trabalho. As empresas vão ter que enfiar a mão no bolso. Não tem jeito. Muito bem. Aí, finalizando aqui, claro, inovação tecnológica, e isso aqui que eu estou propondo, que a doutora Ieda falou também. Né? O mundo só não é melhor porque tem pouca mulher trabalhando. Se fosse mais mulheres dominando o mercado de trabalho, tudo seria melhor. Não é isso? Eu até concordo com ela. Então, por isso aí, inclusão franca, quer dizer, não é 10%. E a gente fazer um planejamento estratégico, né, doutor Renato, de 20% nos canteiros. Porque essa média aí é uma média geral. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa interna lá do Sinduscom para saber como é que estava o trabalho das mulheres, e nos escritórios deu 50%. Então, nos escritórios, em Goiás, nós estamos com 50% das mulheres, só que no canteiro é 3, 2. Então, essa média aí de 10 é uma média meio assim, né?
É uma média daquela que ela escamoteia a questão. Bom, e agora o que é mais importante? Endomarketing. Então, conversar com os funcionários, conversar internamente, fazer propaganda de nós mesmos para dentro de casa. Você vê o funcionário não enxergar o Seconce como um grande valor. O Seconce é visto como um valor só por 10% dos funcionários. E o Seconce nosso lá em Goiás é melhor que muita clínica particular. Ó, dá de 10 a 0, não é isso? Dá de 10 a 0. 30 mil atendimentos por mês. É um negócio de louco. E o funcionário não vê, não enxerga isso, né? Então, é endomarketing, ali o marketing interno, e a comunicação com a sociedade, né? Nós precisamos nos comunicar melhor com a sociedade. Não é possível o agro ter conseguido tantos avanços do ponto de vista de marketing e nós não temos conseguido, nós estamos no mesmo ponto. Então, e agora nós temos uma aí para contra-atacar, né? Agro é tech, agro é pop e construção é top. Né? Mas eles vão xingar a gente, tem que ser outra coisa. Não é? Mas essa comunicação com a sociedade é fundamental, campanhas, né, Fernando? Né? O Renato já está ciente disso, está no nosso. Estou entendendo que está fazendo parte do novo planejamento estratégico da CEBIC, mas não só a CEBIC, o Sinduscons, as ADEMES, todo o mercado, as federações, nós temos que vender o nosso peixe, vender a nossa imagem, porque a nossa imagem é muito péssima, né? Entre a população, né? E outra coisa, gente, deixa eu dar só mais 30 segundos. Seguinte, quando fizerem uma reportagem na sua obra, não deixa o cara filmar o que ele quer. Você manda filmar o que você quer. O que nós queremos que filme? Que filme o cara no joystick, fazendo a grua fazer isso aqui, ele lidando com uma máquina com joystick, com um pulverizador com controle remoto, com coisas mais tecnológicas. Olha só, se você deixar o cara da televisão entrar na sua obra, ele vai filmar o cara quebrando o tijolo para fazer o buraco para pôr a canalização. É certeza. Para ele, na visão dele, porque ele tem a visão da sociedade, construção é isso, é barulho, é quebrar, arrastar coisa, carregar saco de cimento. É fatal que ele vai botar alguém carregando saco de cimento. Não deixem isso. Não deixem isso acontecer. Carregar coisa pesada só vai reforçar esse conceito que a própria sociedade tem da nossa atividade. É isso, pessoal. Obrigado. Interessante, né? Como é que dado é tudo. Sem dado a gente não toma decisão, sem dado a gente não sabe o que está acontecendo, sem dado a gente não cria, né, uma estratégia, sem dado a gente não age. Sem dado a gente não muda a percepção, né? Sem dado a gente fica somente com preconceito, com estigma. O trabalhador da construção civil é peão. E ele gosta de falar isso? Ele gosta de se sentir assim? Né? É isso que a pesquisa lá de Goiás mostrou. Ele não quer ser peão. Né? Então é um trabalho bem intenso, bem grande de endomarketing, como você colocou aqui, de falar com alguns dentro de casa, mas para falar fora de casa também. Né? Construção é pop, né? Construção é mais. É importante a gente ter isso em mente. Eu acho que isso é top, né? É top. E nós temos aí excelentes ferramentas dentro do próprio setor, o Seconce, né? Seconce, eles falam. Seconce é iniciativa única nossa e tudo mais. Temos essa questão dos salários, tem a questão da industrialização, temos várias coisas para colocar para tirar o estigma. O estigma é cultura. Cultura você muda batendo e falando todos os dias. Né? O agro mesmo colocado aqui pelo Mortari, há 30 anos atrás, agro era roça. Né? Era roça, era matuta, era caipira, era boia fria. Né? Hoje a agro é caminhonete, é colheitadeira automática,
é exportação recorde, é balanço comercial, né? Drone, não sei aonde, né? É outra história. A construção precisa passar por isso. Nós temos esse desafio, né, cara? Nós temos esse desafio aí para seguir aí. Né? A CPRT pode ajudar muito, nós temos que pensar nisso aí. Mas antes da gente pensar, deixa eu só passar 2 slides da pesquisa que nós fizemos internamente. Como eu disse, dado é tudo. Né? Nós fizemos uma pesquisa pequena, mas efetiva também, que espelha algumas coisas. Eu não vou repetir o que foi colocado aqui pela Ieda e pelo Mortari, né? Mas ela traz alguns dados interessantes, um pouquinho mais direcionados. Por exemplo, as 10 profissões que mais precisam de capacitação. Isso aqui bate um pouquinho, você falou, porque o primeiro colocado aqui foi o mestre de obras. Né? E as empresas poderiam responder mais de uma, tá, gente? Por isso que, se você somar, dá mais que 100, obviamente. O segundo foi o período de acabamento. Acabamento, nós temos acabamento hoje um pouco diferenciado, nós temos detalhe, e é interessante aí também a percepção, nós vamos chegar nos dados, e normalmente é nesse tipo de função que as mulheres mais se inserem. O acabamento é mais delicado, mais detalhado, e a mulher é mais cuidadosa do que o homem, inclusive, dentro do canteiro, para trabalhar nesse tipo de função, né, cara? Acontece muito isso. Encarregado geral, isso não surpreende, porque você tem mestre de obras encarregado dentro dessas funções, sendo que tradicionalmente, é uma coisa para a gente pensar, tradicionalmente são funções já antigas dentro das empresas, vamos dizer assim. O mestre de obras é o cargo de confiança maior, longa-manos do construtor dentro do canteiro de obras. Então, normalmente é aquele trabalhador mais antigo, mais tempo de casa, formado, né, tem liderança de equipe e por aí vai. O encarregado, num nível um pouco menor, mais ou menos na mesma linha. Então, não surpreende ter mestre de obras encarregado dentro dessa lista aí, e ainda mais com esse nível de respostas. Né? Aí depois tem os cargos técnicos: carpinteiro, eletricista, azulejista, pedreiro de alvenaria, encanador, fachadeiro e pintor. Né? Então, da nossa pesquisa, esses aí foram resultados em relação às profissões que mais precisam de capacitação. E as atividades que mais precisam de capacitação. Nós também perguntamos isso. Né? Também perguntamos isso. Aí independe se ele é pedreiro, qual que é a posição dele, oficial, seja o que for. Né? Mas as atividades de impermeabilização foi a que mais teve resposta. E vocês veem como é que as coisas são interessantes. Isso aí é meio sintomático, né? Lá em Belo Horizonte, pelo menos, em Belo Horizonte, quando chove, né? Quando começa a chover, eu sou advogado de construtora, eu sei que as reclamações de vícios construtivos, que é um dos temas que o Conjur atua e vai atuar forte a partir de 1º de julho também, né? Sobre nova direção, mas Belo Horizonte é sintomático interessante, por quê? Porque o que acontece? Faz a obra, entrega a obra, começa a chover. Entre o período de chuvas, aquelas que tiveram problema na parte da impermeabilização, né, voltam com assistência técnica, com garantia para as construtoras. Então, as empresas identificaram que esse profissional que trabalha com impermeabilização, ele precisa de capacitação, coisa que não tem hoje, para fazer o trabalho dele de forma mais produtiva. Revestimento e assentamento de porcelanato, né, o delicado aí de novo, evitar perdas, evitar prejuízos. Né? Instalações elétricas, hidrossanitárias, montagem e escoramento de formas, elas são interessantes. Treinamento para montagem e escoramento de formas. Né? Revestimento, assentamento cerâmico, alvenaria de vedação, steel frame, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, porque isso mostra que a industrialização está chegando. Né? E já há uma necessidade de capacitação de profissionais específicos para esse modelo construtivo do steel frame. Né? Para nós é importante. Revestimento interno em argamassa e o drywall. Eu achei pouco o drywall, achei que ia ser mais. Achei até interessante 22% aí, mas esclarecendo de novo, a soma não dá 100, ainda bem mais. Não é, Ricardo? Interessante, né? Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. Acho que listado é tudo. Não tem a menor dúvida que às vezes a gente tem percepções baseadas no achismo, né? E me chamou bastante a atenção a habilidade do ensino médio, realmente não esperava isso, até fico curioso de um pouco mais além, saber se tem algum fato que levou isso a acontecer, um fato preponderante para que isso acontecesse. Mas colocando algumas outras questões, acho que agora a ideia é debater, né? E eu acho que tem o olhar, é o que começa a pesquisa, né? O olhar desse trabalhador.
E ao olhar desse trabalhador, a gente começa a se deparar com as faixas etárias, por exemplo, que aparecem. Tenho certeza que a faixa etária inicial, lá dos 18 a 24, tem um tipo de engajamento, um tipo de olhar, um tipo de necessidade. A outra faixa tem outro tipo de necessidade, tem outro tipo de olhar, tem outro tipo de problema. E eu acho que esse olhar detalhado é que vai nos trazer a possibilidade de ter algumas ações práticas no sentido de buscar o que a gente quer, né? Que é a maior produtividade, que é a melhores condições de uma forma geral. O tema capacitação, eu acho que é o tema que não tem como não olhar, e ele é um tema que, até filosofando um pouco, a questão do ensino de uma forma geral, né? O desafio do ensino, não só na construção civil. Né? O ensino ele já vem sofrendo mudanças drásticas e dificuldades de retenção de aluno. Imagina na construção civil, né? Então isso, e aí soma o ensino para o jovem de 18 a 24 é uma coisa, uma capacitação para um profissional que está lá a partir dos 40 já é outra coisa, a expectativa de vida. E outro tema que eu queria trazer também mais no sentido da gente ponderar é a fragilidade, muitas vezes, né, desses profissionais em relação às suas famílias, em relação a todo o seu contexto, e muitas vezes a necessidade de ter respostas rápidas, né? Aquele número de não olhar para a aposentadoria é um número interessante que ele diz o seguinte, pelo menos na minha opinião: eu olho hoje, eu não olho nem o amanhã, eu olho hoje. E isso aí tem que estar na nossa cabeça no sentido das ações que a gente vai propor, porque se a gente fizer uma ação de muito longo prazo, por mais sentido que ela faça, ela corre o risco de não ter aderência e de não ter a percepção que a gente gostaria. Eu e o Fernando estávamos comentando aqui, até durante a apresentação do Mortari, algumas informações importantes que trouxe a pesquisa dele, que já é percepção nossa, inclusive. É uma das questões que chama a atenção lá, ele não se sentir valorizado. O fato dele não se sentir valorizado, acho que vem de uma cultura de que a construção civil, o setor como um todo, não tem esta valorização. Tanto é que a própria CEBIC está aí com várias campanhas de valorização do setor, como construção é mais casa, é mais emprego, é mais renda, e a construção é melhor condição de vida para todo mundo, né? Melhor condições para a sociedade. Esse trabalhador, ele precisa sentir que ele é valorizado, que a atividade dele ajudando a construção civil, ele está construindo o futuro do país. Nenhum desenvolvimento econômico sustentado acontece sem passar pela construção civil. Quando a gente fala que a economia tem que crescer de forma sustentada, ela tem que crescer passando pela construção civil, criando as bases, os alicerces para que esse crescimento aconteça em outras atividades. Você precisa construir uma estrada, você precisa construir um viaduto, ou seja, você precisa construir uma infraestrutura, você precisa construir uma indústria, e é isso que nós precisamos, valorizar essa atividade para ele se sentir partícipe desse processo de tamanha importância para a sociedade. Eu acho que isso é um dos grandes fatores que podem impedir o jovem de querer entrar. Ele se sente, igual o Fernando falou, um peão. Não é um peão. Ele é um trabalhador de um setor que constrói o Brasil. É muito diferente de ser um peão. Ele constrói o futuro do Brasil. Ele é um construtor. Então, ele não é um peão, ele é um construtor. O construtor é aquele que constrói, e é isso que ele precisa se valorizar. Por isso que os pais, não incentivam o filho, mas se o pai se sentisse, eu estou construindo o futuro, e outro paradoxo que existe na pesquisa, o setor, o que o impede, é o serviço desgastante. Isso passa pela capacitação. O setor, para industrializar, ele precisa da capacitação. Com a capacitação, ele vai industrializar, nós vamos ter a produtividade americana, em função aí de 4 para 1.
é uma situação menos penosa. Então, essa questão da valorização do setor, que o Mortari falou, essa questão de marketing, isso também é muito importante, porque a atividade do trabalhador da construção, o menor que seja o ajudante, que, né, agora estão trocando a palavra servente para ajudante, isso é importantíssimo. Né? Ele não é um servente, ele não é isso, ele é um construtor, ele está ajudando a construir esse futuro do Brasil. Eu queria fazer um comentário, professora. Em primeiro lugar, uma questão de ordem. Essa pesquisa foi feita uma nova formatação, com novas informações, muito mais informações do que foram tratadas aqui. E nós vamos mandar para a CEBIC na segunda-feira e certamente a partir de segunda ou terça-feira vai estar disponível no site do CEBIC, tá? Completa, podendo baixar ali, são mais ou menos 50 páginas de dados, é muito interessante, isso vai estar disponível. Segundo que eu queria comentar, uma questão assim, que nós temos que conseguir colocar isso que a professora Ieda fala, que é dentro da alma das pessoas. Tem uma alegoria interessante que diz que o sujeito chegou lá na Idade Média, quando estavam construindo as coisas, e chegou num cara e falou assim: o que você está fazendo? Eu lapido pedras. O outro: eu preparo as telhas. O outro: eu preparo as madeiras. E chegou no quarto e falou: eu construo catedrais. E eles estavam fazendo Notre Dame. Então, quer dizer, é isso, nós temos que chegar ao ponto de chegar em qualquer trabalhador e ele não dizer que ele dobra ferro, ele dizer que ele tá construindo o World Trade Center, ele está construindo o prédio Evidência, ele está construindo o prédio tal, está construindo a ponte tal. Nós temos que chegar nesse ponto. Construindo o sonho, não é isso? E eu queria abordar um outro tema que não deu tempo, mas tem a ver com os dados que você apresentou, Ieda, e nós também, que é uma coisa evidente. O nosso trabalhador está envelhecendo. Os números aí mostram nitidamente um setor onde a nossa população está envelhecendo, né, ao longo dos anos. A ponto de que os entrantes típicos de 18 a 24 anos não muda há 15 anos. Não é? Então, o nosso mercado dobrou de tamanho nos últimos 20 anos, só que o número de entrantes continua o mesmo. Não é? Então, isso quer dizer que nós estamos perdendo os entrantes para outros setores, obviamente. Né? Então, nós temos setores muito mais dinâmicos no sentido de atratividade do entrante, né? Haja visto aí o setor de comércio, né? Os atacadões, né? Então, os atacadões estão muito agressivos nas contratações. Então, por exemplo, quando inaugura um atacadão, são 200 novos empregos de entrantes. Então, é uma concorrência grande, né? Mas, por outro lado, a boa notícia, professora Ieda, é o seguinte: pega o caso de Goiás. Apesar de todas as dificuldades nossas, olha só o que está acontecendo no mercado de trabalho. A construção civil, ela é em mais ou menos 13% da indústria, 12%, 13% na indústria brasileira. Mas em Goiás, a construção civil é 20% da indústria. Só que nos últimos 2 anos, nós contratamos 45% dos novos funcionários, dos novos cargos, né? Aumentamos o estoque de maneira a que nós contratamos, então, o dobro do que os outros setores industriais. Né? Então, apesar de tudo isso, nós estamos conseguindo em Goiás fazer as contratações, apesar de todas as dificuldades. Bom, gente, nós estamos caminhando também para o final. Apesar de que com trânsito para sair daqui, dá vontade de ficar, né? Mas aqui é danado. Né? Mas olha só que coisa interessante. Né? Salvador está aí, vai falar um pouquinho para nós, que vai falar da percepção dos trabalhadores, que você ouviu, né, Salvador, uma pesquisa que foi nos trabalhadores, foi feita nos trabalhadores.
Mas eu quero falar duas coisas aqui. O envelhecimento do trabalhador da construção ele tem algumas consequências. Dificuldade de absorção de novas tecnologias é uma delas. Né? É uma delas. Aumento do índice de adoecimento, afastamentos é outro. Os SECONSs vão ter mais trabalho, vai ficar mais caro, inclusive, né? Para trabalhar no SECONS. Assim, maior dificuldade de mobilidade, esse trabalhador vai sair de uma, vai ser difícil ele ser contratado em outra, considerando que a nossa indústria ela é sazonal, né? Nós temos isso aí, então, aquele negócio, do jeito que está hoje, a gente não pode perder o trabalhador. Porque se a gente perder, ele não volta, dependendo da circunstância, né? Ainda mais quando ele for contratado mais velho, ou demitido mais velho, alguma coisa assim. Então, são dados que eu queria, né, colocar aqui para reflexão para vocês aqui, do que nós estamos discutindo hoje. Mas antes de encerrar, então, despedir, passar a palavra para o meu amigo Salvador ali, para ele possa fazer as considerações deles. Oi? Fernando, só um minutinho. Diga, eu queria só fazer um adendo a isso que você acabou de falar. Lá, que é que... Nossa, não. Salvador, você está... Vem cá, senhor. Gente, mais uma vez aqui, intervir, muito rápido. Como eu fico feliz quando eu vejo isso? Eu já estive dos dois lados da indústria. Eu comecei na obra em Brasília, eu sou piauiense, né? Olha os que vêm para dentro da indústria, né? Comecei em Brasília dia 3 de novembro de 89 como servente de obra. Eu não tinha essa percepção porque nunca me foi menosprezar ou me reduzir, me chamar servente de obra, mas eu adorei. Vou propor em Brasília para a gente mudar imediatamente esse nome de servente de obra. Trabalhei administrativamente, fui estudando e cheguei, hoje eu estou presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Brasília em torno, doutor César, satisfação em conhecê-lo, já assinamos várias convenções, mas eu não conhecia pessoalmente. Olha que coisa, né? Hoje a modernidade. E essa percepção que a doutora Ieda trouxe, nós tivemos lá quando mexeram com a gente, né? Nós estávamos lá confortáveis, com a contribuição sindical entrando no bolso todo ano. Quando foi em 2018, eu assumi em 2015, 2018 acabou tudo, de repente, nós tínhamos uma verba que nos segurava, de repente acabou. E aí nós vimos, e agora, como é que nós vamos fazer? E eu tinha essa percepção de, poxa, meu trabalhador Porque eu participei de um programa pioneiro em 1990 pela Paulo Otávio, que eu sou funcionário até hoje, de um programa do SECONS de alfabetização. Nós tínhamos nas obras naquela época uma quantidade enorme de trabalhadores que colocavam o dedo, e aí o SECONS começou esse trabalho. Nós erradicamos em 8 anos, 10 anos nós erradicamos o analfabetismo naquele momento dentro da construção civil em várias empresas através do SECONS. Mas para continuar, em 2017, quando nós perdemos isso, eu falei, e agora? Como é que eu vou dialogar com o meu trabalhador? Como é que eu vou trazer ele para concordar e contribuir com o seu sindicato? Que não é diferente, a visão nossa é do mesmo jeito. O trabalhador falava, sindicato para quê? Faz nada por a gente, não reconhece que a convenção coletiva é uma conquista do trabalhador. E aí eu fico feliz quando a gente comunga com a mesma ideia de fazer a propaganda da construção civil. Gente, quem está lá dentro está no sangue. Construção civil está no meu sangue, representando o trabalhador, representando a empresa. Quando eu estou na mesa de debate para fazer uma convenção coletiva, várias vezes eu digo, presidente fulano, eu trouxe essa cláusula sua, é do empresário, mas eu estou vendo lá na obra todo dia isso aqui. Eu quero essa cláusula para beneficiar você, mas também é um clamor do nosso trabalhador. Então, eu não sei, aqui pode ser que de repente me chamem de pelego, alguma coisa assim, que é um nome horroroso no nosso meio de trabalhadores, mas não é nada disso. Nós queremos uma indústria da construção civil forte, trabalhadores que se reconheçam, que não baixem a cabeça quando a sociedade indiscriminá-lo, né? E que tenha uma certa altivez. Mas eu acho que passa por dois, pelo trabalhador e pelo empresário. A gente ainda tem ambientes de trabalho, de local de obra hostil, que o trabalhador não pode se manifestar, que o trabalhador não pode trazer as suas ideias. Eu acho que agora é o momento da gente perpassar isso, de nós irmos para uma outra indústria, 4.0, BIM, qualquer nome que nós quisermos dar. Ela sempre passa pelos dois, o empresário com suas propostas,
com as suas ideias maravilhosas, igual essa pesquisa que o doutor César trouxe aqui, e o trabalhador do seu lado se sentindo parte daquilo, se vestindo a camisa. A terceirização, lamentamos, eu acho que ela é viável, que ela é necessária, mas ela acabou com isso de vestirmos a camisa. Eu estava olhando lá em casa o meu garotinho de 6 anos, pegando lá uma comenda, 20 anos de Paulo Otávio. Papai, o que é isso aqui? Eu falei, filho, isso aqui é um orgulho para mim. Recebi há, quantos? Eu tenho 34 anos hoje, recebi essa comenda da Paulo Otávio com um trabalhador modelo, um trabalhador que dá o seu sangue, que veste a camisa da empresa. Eu acho que nós estamos faltando isso. O empresariado brasileiro está precisando da indústria da construção civil fazer com que o trabalhador se sinta parte daquele investimento, se sinta parte da... Não, eu não sou pedreiro, não sou carpinteiro, não, eu sou construtor do residencial excelência, do residencial César Mortari, né? Tá? Então, é essa mensagem. Produtividade, doutor Fernando já sabe qual é a minha posição. Eu fiquei um período na indústria automobilística, eu acho que a gente deveria, aquilo que de repente dá certo, não se copia, se copia para amoldar aquela nova realidade que nós precisamos na questão de capacitação e qualificação, amoldar, ver o trabalhador como parte daquela indústria, não como algo ali que saiu, terminou a obra, acabou. Não, ele termina aquela obra e vai para outra. E aí? A gente não qualifica, não capacita. Eu me recordo quando eu comecei, eu era ajudante de pedreiro, servente de pedreiro. Comecei a ajudar a botar massa, era rapidinho, já ajudava a botar o tijolo, já fazia o chapisco e estava aprendendo a ser pedreiro. De repente, o mestre de obra falou, não, o engenheiro quer que você seja auxiliar de apontador. Eu tinha datilografia naquela época, né, era bom na datilografia, e eles me colocaram. Eu tinha o ensino fundamental completo, mas continuava estudando, tá? E eu acho que isso é a ideia de todos os nossos trabalhadores. A pesquisa nos mostra isso. Que maravilha! Como essa pesquisa é importante. Eu acho que ela tem que ser estendida com um número maior, com um contingente maior de trabalhadores. Eram essas considerações. Saio daqui satisfeito, feliz, por saber que participei da indústria da construção civil e participo enquanto olhar empresarial e agora enquanto olhar de trabalhador e buscando todos os momentos um equilíbrio maior para que nosso trabalhador, para que nosso empresário se sinta valorizado nessa indústria tão importante para o nosso país. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos aí essa possibilidade de dividir esse entusiasmo, né? Essa eloquência do nosso amigo Raimundo Salvador, presidente do Citicombi, né? Porque nós precisamos disso, né? A gente estava conversando aqui, precisamos de entusiasmar o nosso trabalhador, vamos falar assim. Ele precisa gostar do que faz, gostar da empresa que trabalha, se sentir inserido, né? Valorizado dentro do contexto de produção que ele está envolvido. Eu acho que o desafio, Ricardo, que a gente leva aqui dessa conversa, afinal de contas o painel é perfil e desafios, né? Um dos desafios passa por aí, né? Passa pelo reconhecimento desse trabalhador, sabe? Esse trabalhador, né, Salvador, como parte da empresa, como parte do processo, como responsável por aquilo que ele produz, por aquilo que ele constrói, né? Eu acho que é importante a gente fazer isso, que com isso a gente é um primeiro ponto para a gente ir o mais fácil de resolver, o mais próximo da gente resolver, para começar a virar essa chave que foi apresentada aí na pesquisa, né? Que foi apresentada na pesquisa aí. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Tá, gente? Eu quero, apesar do trânsito, eu preciso encerrar, né? Nós precisamos encerrar. Quero aqui agradecer ao meu amigo César Mortari. Essa pesquisa foi um exemplo, acho que é importante que a gente multiplique isso, né, de fato, Brasil afora, para conseguir, dentro da metodologia que foi utilizada lá em Goiás, a gente ter um número nacional mais interessante, apesar de que, também já agradecendo a minha amiga Ieda Vasconcelos, por o que trouxe, né, o número oficial foi muito parecido ao número da pesquisa que foi feita. Isso mostra que a pesquisa tem método, tem confiabilidade, né, tem efetividade, isso é interessante, para nós isso é importante, mas conhecer o trabalhador, né, Ieda, é o primeiro passo para que a gente possa entender quais são as ações, igual nós estamos falando aqui, os desafios que o Ricardo, junto com o Renato, vão assumir aí a partir de 1º de julho, né,
para valorizar o nosso trabalhador, né, cara? Acho que é importante a gente nunca lembrar disso, nunca esquecer disso. O nosso maior ativo, é a coisa mais importante que nós temos, é responsável, ele pode confirmar esse número de novo, no caso de edificações, 53% do custo. Isso? 53% do custo de um móvel de edificações hoje é mão de obra. Como é que nós não vamos valorizar, né, esse ativo que nós temos dentro do nosso setor da construção, né? E com isso, meus amigos, só para finalizar, se me permitam, né, essa é a minha última reunião como presidente da CPRT, reunião da CPRT aqui, né, no ENIC. O próximo ENIC, Ricardo Michelon já será o presidente, com certeza, né? Fico muito feliz, muito emocionado por isso. É uma coisa que me marca, foram 6 anos muito intensos, muito interessantes. Nós construímos muita coisa legal, construímos, né? Construímos muita coisa legal lá em relação ao relacionamento dos trabalhadores. Aproximamos do SECONSE muito, né? Trouxemos esse trabalho conjunto que é importante para mostrar para o Brasil o que o setor da construção faz para os seus trabalhadores, porque nenhum outro faz. E mesmo assim a percepção não precisa mudar, né? Então o desafio continua, não acaba, né? Não acaba. Precisamos continuar trabalhando muito para mudar esse estigma, esse dogma, esse preconceito que existe com o nosso setor para fazer, para a gente alterar essa situação aí. A última reunião da CPRT, para quem é membro da CPRT, se me permitam aqui, né? Na verdade não é hoje, a última reunião do ENIC, a última reunião da CPRT vai ser dia 14 de junho em Fortaleza. Olha só, lugar melhor para despedir, viu, Renato? Quer lugar melhor para despedir da CPRT? Né, cara? Você tem que ir lá, viu? Dia 14 de junho nós faremos nossa reunião lá em Fortaleza, junto com um seminário sobre boas práticas em relações trabalhistas sindicais e saúde e segurança do trabalho, organizado em conjunto com o Sinduscon Ceará. Nosso grande parceiro, Marcelo Cordeiro, está ali conosco, né? Sempre presente, atuante na nossa CPRT, está no meio de uma negociação coletiva boa, né? Com lutas, PSTU, só gente boa lá no sindicato lá dele, viu, Salvador? Lá é PSTU com lutas, olha só. Até hoje esses caras existem, né? Ainda existe. Né? E boa sorte, inclusive, desejo a ele e a todos que entraram em negociações coletivas agora no mês de maio, inclusive Goiânia, né? Inclusive Goiânia. Muito obrigado a todos, uma boa noite, né? Antes do boa noite, já que essa é a última reunião do Fernando no ENIC, e possivelmente nós, quase a maioria, não estaremos em Fortaleza, eu quero pedir que uma salva de palmas que a gente levante para agradecer o trabalho que ele desenvolveu na CPRT durante esses 6 anos. Fernando, receba nossos agradecimentos pelo brilhante trabalho que você desenvolveu e que foi muito importante aí para o setor, viu?